A mielomeningocele, ela é uma malformação de origem neurológica que acontece ainda na gestação, né? Na verdade, ainda é uma doença com muitas perguntas sem resposta, mas em tese o que se sabe é que essa malformação acontece com até 24 dias de gestação, né? De modo que a maioria das mamães não sabe nem que estão grávidas, né? E já tem essa malformação. O que acontece? É uma danificação que é dada em alguma vértebra, em alguma parte da nossa coluna, que faz com que esses nervos danificados sejam expostos com a medula. E foi exatamente isso que aconteceu com o filho mais novo de Fabiola Maciel. Eu conheci a mielomeningocele quando meu filho, que é Arthur Vinícius, por isso o nome da ONG, né, ele é um portador dessa malformação. Né? E eu acho bem importante eu falar que Arthur é meu terceiro filho, tá? Os meus 2 primeiros filhos não nasceram com malformação nenhuma. E Arthur nasceu com a mielomeningocele, apesar de eu ter feito um pré-natal certinho, direitinho, eu fiz 6 ultrassinografias, né? Enfim, eu fiz todo o meu pré-natal e não foi detectado o que poderia e deveria ter sido, porque um exame de ultrassonografia, na verdade, ele já mostra essa malformação na coluna, né? Mas eu só soube do probleminha de Arthurzinho depois que ele nasceu. A partir daí, a vida de Fabiola mudou. Ela procurou saber tudo sobre a mielo. Então, para mim foi um grande choque, porque eu nunca tinha ouvido falar, até esse nomezinho aí, que é um palavrão, eu passei aí 15 dias para aprender a falar. Ela nasce com uma bolinha, que tanto pode ser rompida, como é o caso desse recém-nascido, tá? Ou pode ser ainda com a bolinha fechadinha, preservada. Mas, enfim, em tese, aqui é a medula que está exposta. Então, a gente já imagina que a exposição da medula já traga sequelas graves e irreversíveis, né? E, de fato, a nossa criança portadora de mielomeningocele, em sua maioria, ela tem deficiência física. A principal sequela da mielomeningocele é a hidrocefalia, tá? Tem um númerozinho grande de crianças que nascem com mielomeningocele e também tem a hidrocefalia. E também temos como uma das principais sequelas a bexiga neurogênica e o intestino neurogênico. Esse é o que tira o nosso sossego, né? Então, corremos quanto tempo para que nossos filhos não cheguem a ter problemas renais, que é a sequência da bexiga neurogênica. Então, tá aí. A mielomeningocele é uma doença muito grave, pouquíssimo conhecida, tá? Poucas pessoas já ouviram falar e também pouco divulgada. E tudo isso é causado pela falta de uma substância. A principal causa que se é dada até hoje é a deficiência do ácido fólico, né? Existem médicos que eles seguram essa tese que a criança que nasce mal formada com a mielomeningocele é decorrente à deficiência de ácido fólico, que é um componente da vitamina B. E é exatamente por esse motivo que a mielomeningocele está na classe menos favorecida, pela questão de alimentação, enfim, de desnutrição. A incontinência urinária é um problema direto causada pela mielomeningocele. É bem importante destacar que a nossa criança, ela tem os rins, ela tem a bexiga. O que falta nos nossos filhos é esse comando que é dado pelo cérebro. Esse comandozinho da hora de fazer o xixi, da hora de prender o xixi, esse comando nossas crianças não têm. Esse foi danificado ainda na lesão lá na medula. Então, o que acontece? A bexiga enche e não vem um comando do cérebro para expelir esse xixi. É isso que acontece com a nossa criança. E para isso, hoje, o tratamento é só um: cateterismo, né? É o uso de uma sonda dessa, né, que é introduzido na uretra da criança para ser feito o esvaziamento do xixi. Esse é o autocateterismo, né? A criancinha já é crescidinha, já é maiorzinha e ele mesmo já faz o seu cateterismo. Esse procedimento, ele é feito, vai dependendo da capacidade da bexiga dessa criança e da idade dessa criança. Mas, normalmente, de 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas, não é isso? E é a arma que nós temos
deixa eu voltar aqui só um pouquinho para vocês verem, é a arma que nós temos para proteger o rins das nossas crianças. E aí é onde vem o probleminha. O valor de uma sondinha dessa custa na média 60, 70, 80 centavos uma sonda. Isso é descartável, tá? Há uma mãezinha que precisa fazer isso no seu filho de 3 em 3 horas, aliada a toda a condição social dela, é humanamente impossível. E é a arma que ela tem para evitar um problema renal no filho dela. E como se pode prevenir a mielomeningocele? O que se fala em prevenção de mielomeningocele é o ácido fólico. Tá? O ácido fólico ele é um componente da vitamina B6, tá? E existe de fato já um decreto-lei que obriga a adição de ácido fólico em alguns alimentos, né? Bem específico na farinha de trigo, né? Mas é bem importante falar isso. Os médicos, isso é unânime, os médicos eles levantam a bandeira que essa adição, isso não é o suficiente, tá? Tanto que existem tantas crianças, né? Nossa ONG hoje tem 133 crianças inscritas portadoras de mielomeningocele. E isso não é um número total, né? Existe uma estimativa de cerca de 200 crianças que nascem por ano no nosso estado portadoras de mielomeningocele. E isso é uma estatística dada de nascidos. Não que essas crianças ainda estejam conosco, né? Mas existe uma estatística que fala em 200 crianças por ano. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, isso aí prova que essa adição não é o suficiente. Então, como prevenir a mielomeningocele? Hoje, o que se fala é na prevenção bem antes da gestação. Uma coisa que a gente já viu lá atrás, que a mielomeningocele é uma malformação que acontece com até 24 dias de gestação. Né? Então, o que é que o médico hoje orienta? Ácido fólico antes de engravidar. A mulher, quando ela começa a ter o projeto de engravidar, então vamos logo tomar o ácido fólico. Eu acho bem importante a gente falar que o ácido fólico é super baratinho, é uma caixinha que vem 20 e 30 comprimidos, custa R$2. Enfim, eu nunca fui orientada disso. Fabiola tem experiência de sobra para falar do assunto e faz um apelo aos médicos e às futuras mamães. A mielomeningocele entrou na minha vida de uma forma avassaladora, né? E o que eu trabalho hoje, o que eu peço hoje, o que eu informo, o que eu falo hoje é sobre a prevenção, o esclarecimento. A gente tem aí uma porcentagem de 70%, é muita coisa. Então, dos 100 e tantas crianças que eu tenho hoje, eu poderia ter aí um número bem grande de não portadores de mielomeningocele. Então, o meu apelo vai para os obstetras, para os ginecologistas, eu vou até além, aos pediatras, que nós temos um costume da nossa região, da menina, quando ela é mocinha, a mamãezinha levar essa menina ao médico na sua primeira menstruação. Então, começa aí o meu apelo. Oriente essa mamãe, oriente essa adolescente, orientem as mulheres sobre a importância do ácido fólico. Então, se tivéssemos um programa de prevenção de mulheres férteis que estivessem tomando o ácido fólico, a gente de fato baniria a mielomeningocele. Então, vão para vocês esse meu apelo. Fabiola comanda o Instituto Arthur Vinícius, que é voltado para quem tem mielo. Em breve, aqui no Vencer, vamos mostrar como funciona essa ONG. Mas visite o site www.iavpe.org.br e tenha outras informações sobre o assunto.